Hoje é dia 1º de maio. 1º de maio de 2020. Um dia triste, porque já nesses poucos meses, mais de 6 mil brasileiros e brasileiras morreram de coronavírus. Não é uma morte qualquer, é uma morte com muito sofrimento, inesperada, e que aconteceu. E o pior de tudo, até o Donald Trump diz que nós estamos numa ascensão de foguete aí. Poderemos perder muitos mais amigos, amigas, conhecidos, conterrâneos. A minha geração, principalmente, né? Ou mais velhos. Esse é o preço da vida, né? De estar vivo e submetido a uma pandemia. Pandemia que poderia ter sido evitada, contida, mas houve uma pasmaceira colossal, uma falta de atenção e exemplos da virulência dessa doença não faltavam. Afinal, nós estamos em tempos de comunicação. As imagens de Wuhan diziam tudo. E o pessoal, em vez de pensar um pouco mais, ficava lá falando dos hábitos alimentares da China e coisas assim. O que importava era carnaval, era futebol, era ir para a praia. E assim essa doença foi pegando de assalto país a país. Chegou ao Brasil na quarta-feira de cinzas. E quem talvez esteja mais sujeito a isso? Aqueles operários, aqueles trabalhadores que conseguiram chegar a uma idade maior. Que quem tem muito dinheiro acha uma solução. Até o marido da rainha Elizabeth, que deve ser centenário quase, sobreviveu. Nosso presidente disse que parece que teve e sobreviveu. Bons médicos, bons hospitais, isso pesa muito. E agora que os hospitais estão lotados? Principalmente naquelas cidades que tiveram carnaval, que turistas, navios de turistas, grandes aeroportos. Essas cidades estão sentindo agora o impacto do coronavírus. O coronavírus não é instantâneo. Ele não aparece algumas horas depois. Até os testes que eles estão decantados aí têm uma probabilidade grande de falharem. Mas é 1º de maio. É um dia que começou a ser comemorado, lembrando uma greve em Chicago lá, que causou a morte de centenas de pessoas, até por atitudes criminosas. Os operários continuaram morrendo. É um livro sobre o início do século passado,
Há fábricas aí que a letalidade, a condição de trabalho era tão ruim que metade das pessoas acabava morrendo por doenças adquiridas dentro da fábrica. Bertrand Russell disse uma vez que a riqueza da Inglaterra existia graças à escravidão das crianças. Porque século XIX, até as crianças ficavam presas aos teares, às máquinas. Eu sou de Blumenau. Eu me lembro, na rua que eu trabalhava, família de um amigo meu, pai, mãe, a filha mais velha, cada uma trabalhava num turno diferente de uma tecelagem. O povo, naquela época, despolitizado, ainda mais em ambiente que sucedeu a ditadura de Getúlio Vargas, a cidade de origem alemã, aceitava isso. Vi agora um filme de Charlie Chaplin, quer dizer, pedacinhos na raia, mostrando ele na fábrica, linha de montagem, quando ele se apaixonou por uma moça cega, uma série de cenas de um artista supremo, né? Fantástico. Depois ele ficou snob. Foi expulso dos Estados Unidos sob a acusação de ser comunista. Os americanos se deixaram dominar pelo sectarismo ideológico. E até hoje é um país entupido de bandeiras e de soldados, né? Que rodam o mundo aí em navios, aviões, a serviço de grandes empresas, diretamente ou indiretamente, sob a preocupação de defender a liberdade. Essa liberdade que eles defendem é muito relativa, porque a Arábia Saudita pode ser tudo, menos um país livre. Por exemplo, o mundo ainda tem bolsões continentais de miséria. Há má distribuição de renda pela subvalorização do trabalho, pela omissão até da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, da ONU, onde eu não sei com que critério eles admitem seus funcionários, desconfio, mas não tenho certeza. Nós não temos propriamente um cenário de defesa dos trabalhadores. Dia do trabalho. Meu pai não descansava, ele não era empregado, mas era um trabalhador, era empresário. Em 30 anos, se não me engano, de trabalho, ele me contou que teve um mês de férias. Acordava, vivia, dormia, em função da lojinha dele, dos trabalhos que fazia. Minha mãe também trabalhava dia e noite, talvez muito mais que o meu pai. Por isso, quando ele morreu, ele tinha dinheiro. A primeira coisa que ela fez, ela, minha irmã, foi comprar um apartamento em Camboriú. Pequeno,
mas que virou o paraísinho dela. Depois foi melhorando. E acabou perdendo tudo, por causa das ambições políticas do meu irmão. Uma pena. Política é muito perigosa. O eleitor não vota em função do currículo, da possibilidade do candidato trabalhar a favor dele, e sim de propaganda, coisas circunstanciais. E o pior de tudo, por critérios muitas vezes racistas, religiosos, tribais. E é óbvio que um Cascais em cidade de alemão não era lá coisa muito bem-vinda. Mas é o dia do trabalho. Dia simples. Porque, graças ao coronavírus, as festas são impossíveis. E mais triste ainda, porque a gente vê nosso presidente cultivando o ódio, a desunião entre brasileiros e fazendo distinções se o indivíduo usa macacão ou usa uniforme, né? Se puxa o saco dele ou não. Isso é muito ruim. 1º de maio, né? Brasília. Está lá a estátua, se não me engano, Juscelino, a foice em volta dele. Os nossos artistas, na época, deram suas mensagens sutis. Mas a foice e o martelo acabaram sendo símbolos de medo, de terror, de violência. Mundo Louco, estava vendo ontem um filme no History Channel, Mundo Louco, Guerra da Coreia, Vietnã, bomba atômica, o pessoal querendo se matar de todas as maneiras, bomba de hidrogênio, foguetes, e agora um bichinho microscópico já matou, parece que mais de 200 mil pessoas. Os americanos perderam em torno de 50 mil na guerra do Vietnã. Ficaram com 1 milhão de soldados com deficiência. 1º de maio. 1º de maio tem que ser o dia da comemoração da fraternidade, da igualdade, da justiça, da liberdade, a igualdade é oportunidades. Mas existem os direitos humanos que podem evoluir. Tem que falar nos deveres do ser humano, até para evitar abusos. Lamentavelmente, sob a rubrica de direitos humanos, até bandido se considera protegido. A Lava Jato tropeçou nesses caras, que tem poder, muito poder, muito mais do que nós possamos imaginar. Crime organizado, o sindicato desses bandidos faz festas em cabarés de luxo. Mas é bom a gente ver
nem que sejam simples imagens. Filmes de Carlitos, por exemplo. Era um negócio fantástico ver um filme dele. Jacques Tati, né, e outros. Nós precisamos de um mundo novo. Não esse mundo desesperado para juntar dinheiro e o cara achar que é feliz porque está fazendo uma selfie aqui, outra ali, quando simplesmente num pequeno jardim, olhando com atenção as flores, cuidando delas, poderia ser muito feliz. Ou numa creche, olhando as crianças, cuidando delas. Num asilo, dando amparo a pessoas que, infelizmente, acabaram lá. E assim por diante. Nós temos aí os pecados capitais, feitos com algumas 3, 4, 5 relações. É óbvio que, como isso foi feito por padres, por pessoas da Igreja Católica, sempre tem um ou outro pecado que se reporta aos dogmas da Igreja. Mas a maioria deles diz muito bem do que falta para a nossa sociedade. É a compreensão de que a humildade, a temperança, cuidados, né? Evitar a avareza, gula, essas coisas todas são fundamentais a uma vida sadia. Isso é feliz quem tem uma vida sadia. Agora, o ser humano não é perfeito. Existem pessoas patologicamente doentes, psicologicamente doentes, sociologicamente doentes. E é isso que a gente tem medo quando vê certas atitudes do nosso presidente. Tomara que ele fique curado disso, que ele seja uma pessoa mais equilibrada. O Brasil não pode viver de crise em crise. O Brasil é grande demais, precisa de bons governantes. E esse é o desafio do presidente da República. No dia 1º de maio, vamos desejar a ele que tenha um bom trabalho, que seja um bom trabalhador. Afinal, ele é o funcionário número 1 do povo brasileiro.